Prezados, nesse vídeo da série Plugins do Moodle na Prática, a gente vai apresentar o plugin de bloco chamado Gráficos de Análise. Então, eu vou, assim como no último post que foi apresentado, eu vou já utilizar um vídeo que foi gravado anteriormente, explicando o uso desse bloco, né, que ele é bem válido, bem interessante mesmo, no sentido de ter análises gráficas do uso das ferramentas pelos alunos no ambiente, tanto no sentido de notas, de atividades, questionários, entre outras funcionalidades. Então, eu vou apresentar o vídeo aqui e complementar para poder, então, explicar como ele funciona certinho. Ok? Aqui no caso, eu vou apresentar um procedimento no qual o plugin ele não está, ou o bloco ele não está disponível para o instrutor, mas todos os instrutores, professores têm essa permissão. Então, eu vou clicar aqui nessa sala, que é uma sala real, que tem alguns alunos, então realmente para apresentar como funciona esta ferramenta, esse bloco, é necessário que tenha alunos e atividades postadas, entre outras, certo? Então aqui tem uma sala, vou então primeiramente clicar em ativar edição, e vai aparecer essa opção de adicionar um bloco. Utiliza essa opção somente para esses casos específicos, porque dessa forma ele vai, se adicionar outros blocos, pode, digamos, tirar toda a estrutura mesmo da sala padrão. Então, nesse caso aqui, vocês vão selecionar a opção de gráficos de análise, que é essa opção, gráficos de análise. Clica aqui, ele carregou, ele é bem rápido. Recomendo que clique nesse ícone para poder arrastar para o lado esquerdo. Eu vou clicar, eu vou arrastar, jogar aqui para baixo, cliquei e segurei. Vou colocar, por exemplo, em cima dos correios do correio eletrônico. É interessante observar que esse bloco os alunos não vão ver, só os próprios professores e instrutores. E isso, logicamente, caso não tenha esse bloco. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é descer nessa barra, nessa coluna aqui, digamos, e ver se tem o gráfico de análise. Caso não tenha, aí sim vocês vão ativar a edição e clicar no adicionar um bloco. Porque também, caso ele já esteja adicionado, clicar em adicionar, ele não vai aparecer aqui, porque ele já foi incluso, certo? Então, isso é uma informação importante. Beleza, então agora a gente vai navegar ícone, link por link para apresentar algumas informações que esse plugin pode apresentar, que são informações bem interessantes e bem didáticas. Então vou clicar no gráfico de notas, ele vai apresentar as informações. No caso aqui ele não apresentou porque não tem nenhuma atividade com nota lançada. Então isso aqui é uma informação. Caso tenha, ele vai apresentar, certo? Então isso aqui não tem problema. Certo? Eu vou voltar aqui, vou clicar no acesso aos recursos barra atividades. Aqui ele já vai ter uma informação maior. Vou mostrar aqui, eu vou selecionar tudo, você pode definir então quais os gráficos, os tipos de gráfico você vai querer gerar a partir do quais tipos de atividade e recursos. Eu vou selecionar tudo. Vou clicar em gerar gráfico. Ele vai gerar o gráfico de uma forma geral. Então aqui é interessante observar que ele apresenta então todos os links que estão cadastrados no próprio ambiente. E aqui no caso apresenta a quantidade de acesso, por exemplo, dos avisos. É um recurso padrão, ele vai mostrar que apenas um estudante teve acesso. E aqui ele mostra a quantidade total de alunos, né? Nesse caso aqui a gente já analisa de forma pedagógica, essa sala tem 18 alunos inscritos, certo? Então, nesse caso, somente um acessou este coisa, se tanto clicar, ele ainda vai apresentar qual que é o nome do aluno, que é esse aluno específico, certo? E esse clicar no bloco, ele vai mostrar todos os alunos que não acessou. Então, essa lógica vai se repetir para todos os relatórios. E interessante observar que, nesse caso dos acessos não, né, dos alunos que não acessaram, é possível ainda enviar um e-mail via plataforma. Aqui pode, por exemplo, fazer um teste, por exemplo, e enviar e-mail. Ou, de repente, vocês podem cobrar dos alunos. Ó, verificamos que vocês não acessaram tal recurso ou atividade,
presta atenção na questão do prazo. Então, assim, vocês podem utilizar essa ferramenta com esse intuito também. E isso vai se repetir dessa maneira. E também é dividido pelo bloco. Então, a gente vê aqui questão do tópico. No caso, cada caixinha dele é um tópico, né? Cada bloco é um tópico aqui. E é dividido dessa maneira. E aqui apresenta a questão também dos estudantes e os próprios conteúdos. Então, essa é uma informação bastante válida. E também é possível fazer o print desse relatório, desculpa, desse gráfico, exportar, fazer download em PNG, XLS, entre outras informações, em PDF. Então, vocês podem até fazer relatórios, caso de repente a coordenação ou supervisão solicite para vocês. Apesar que eles também têm acesso a essas informações quando o bloco está adicionado em cada sala. Então, isso já é uma informação interessante para vocês. Certo? Então, digamos que esse é o segundo link. A gente vai para o terceiro link, que é a questão de números de estudantes ativos. Vou clicar nele, ele vai apresentar as informações de uma forma bem interessante também. E aqui a gente vê a questão de números de estudantes ativos e também números de atividades dos estudantes. Então aqui ele apresenta o horário, então é interessante observar a questão dos horários em média que os alunos estão acessando. Aqui é a quantidade de alunos ativos, nesse caso, por exemplo, vamos supor, tem 18 alunos, né? O horário de pico está às 6 horas, que normalmente é o horário da aula ou algo do tipo. Então, isso aqui já é uma análise bem interessante. E da mesma forma, a gente clica, ele apresenta quais são os alunos que acessaram dentro daquela hora. Então, isso é uma forma interessante. Também possível alterar a questão de dias que o relatório vai analisar. Vamos colocar um dia, ele vai analisar somente o dia atual, certo? Aqui a gente vê o dia atual, a gente vê o horário que é dos acessos, né, do dia, nesse caso do dia anterior. E da mesma forma, tem como exportar em PNG, XLS, entre outras opções, né, dessa maneira. E aqui questão das número de atividades do estudante. Aqui, na verdade, o número de atividades significa o número de ações ou quais ações que os estudantes estão fazendo. Então, se a gente clicar aqui, vou pegar no número menor para ficar mais fácil de analisar, por exemplo, 28. Aqui, ele apresenta o aluno, o horário, né, mas o intervalo, na verdade, o aluno e as ações que ele fez. Um caso que é bem técnico, mas aqui a gente analisa, tem algumas informações de uma forma geral, que ele acessou o curso, acessou alguma atividade, cabe que foi algumas ações que ele fez, esse aluno específico. Mesma coisa, tiver outros alunos, as ações que os alunos vão fazendo. Então, isso é algo interessante de ser analisado. Então, isso é um outro relatório que pode. Aqui eu também, por exemplo, eu vou alterar para 30 dias. Vamos ver se vai gerar alguma informação. Pronto. Então, aqui é a questão das informações de uma forma geral, certo? Então, isso aí é algo a mais para vocês analisarem. Outro relatório é a questão das tarefas enviadas. Vou clicar. Vamos analisar juntos este relatório. Então, logicamente, ele vai apresentar todas as tarefas cadastradas dentro dessa UC ou disciplina. Então, aqui a gente vê qual que é a atividade. Ele vai colocar aqui embaixo o nome da atividade, lembrando aqui que todos os cursos, todas as UCs, as disciplinas, vai ter por padrão essa tarefa. Coloque aqui o que você aprendeu. Então, aqui a gente vai ver um aluno já respondeu e quais os alunos que não responderam. Essa tarefa, no caso, é uma reflexão do próprio aluno, certo? Então, isso aqui tem essa informação. E aqui também, inclusive, tem a questão da uma atividade. Aqui, inclusive, é interessante observar que ele apresenta até a data de finalização, quando ele está configurado. Então, isso já é uma análise interessante também para vocês. Isso vocês mesmos
fazem essa configuração, né? Tem como definir a data de entrega ou a data limite da postagem de uma determinada tarefa. Da mesma forma, aqui lista os alunos que fizeram e aqui lista os alunos que não fizeram. E uma outra dica pedagógica, vocês podem, de repente, incentivar no sentido assim, dar um feedback positivo para os alunos que fizeram também. Colocar parabéns pela realização. Isso deixa os alunos mais motivados a realizar as próximas atividades. Então, isso é algo interessante para vocês utilizarem. E aqui também repete a questão de outras atividades que são realizadas. Então, esse aqui tem umas informações bem interessantes. Da mesma forma como os outros relatórios, é possível fazer a exportação para PNG, JPEG, XLS, entre outras informações, certo? Vamos continuar a nossa navegação. A gente já vai no penúltimo link, que é a questão dos envios do questionário. E aqui tem já alguns questionários já feitos, né, assim, configurados, na verdade, disponibilizados para os alunos. E aqui tem o exercício 1, que não tem prazo, e aqui nenhum dos alunos fizeram. Então, isso é algo interessante se tomar uma decisão, de repente cobrar, ou de repente ver se ele está disponível para os alunos. Então, essas são informações que devem ser analisadas. Mesma coisa também, essa questão desse outro questionário, de esse daqui também, que esse questionário, que a maioria dos alunos aí já tem uma participação maior desses alunos, então somente 6, né, dos 18 não respondeu esse questionário. Então isso aí é interessante também. Então isso aí ele vai mostrar todos os questionários cadastrados dentro daquela disciplina, aquela UC, para vocês fazerem essa análise. E por último, esse recurso também de visualizações é bem interessante. Aqui ele te dá uma visão muito interessante no sentido de uma visão mais macro dos alunos. Aqui tem questão de o gráfico em linha, né, dos acessos dos alunos, dos recursos, o número de dias que eles estão acessando, número da semana, né, dias de acesso. Então, aqui temos informações. E é interessante observar que aqui tem algumas informações que, no caso, que apresenta vários dados aqui. Aqui embaixo apresenta os alunos que nunca acessaram o ambiente. Então, você pode enviar uma mensagem para o aluno específico que nunca acessou. Aqui é um gráfico mais geral, mas o importante é aqui, ó, vou clicar no link de um aluno. Ele aqui, então, vai te dar uma visão macro de todos os recursos, atividades que o aluno fez. Aqui questão do histórico das mensagens enviadas, os acessos do aluno, que ainda ele apresenta quais são os recursos que ele acessou e quais os recursos e atividades que ele não acessou, e isso é apresentado aqui, e quais que ele não acessou. Então tem essa informação. Questão das tarefas enviadas em gráfico. E logicamente, a gente clica aqui, ele mostra então qual é o questionário, a tarefa que ele não postou, o que se ele está com que não foi enviado, que passou o prazo. Então tem diversas informações aqui que é interessante analisar, certo? Então isso aí é válido. Questão dos acessos dos fóruns, ele vai listar todos os fóruns cadastrados no ambiente, e como vai ser, se teve participação dele, do aluno. Aqui em relação à leitura, no caso, logicamente, a leitura é só a visualização em si, e, e os que ele participou. E questão do questionário também. O questionário que ele respondeu e quais que ele não respondeu. Certo? Então, isso é uma análise bem minuciosa de cada aluno. Isso repete, logicamente, para cada aluno. Certo? E outro dado interessante, que quando tem esse ícone aqui, ele mostra nenhum módulo foi acessado na última semana.
ou seja, nenhuma ação foi feita na sala. Então, isso indica, de certa forma, são os alunos que têm que ter um maior cuidado, um maior acompanhamento, porque, de certa forma, isso pode indicar possível evasão do aluno, que ele acessou durante um tempo o ambiente, mas nos últimos tempos ele não está acessando. Então, isso aí é uma análise interessante desse recurso, certo? Então, vou voltar aqui. Então, basicamente, de uma forma resumida, este é a funcionalidade desse bloco gráficos de análise. Então, um recurso bastante interessante, mas vocês vão entender mais a partir do momento de ir acessando e postando as atividades, tendo retorno dos alunos, tudo analisando por meio desses gráficos desse bloco, certo? Então, espero que tenham gostado desse recurso que foi disponibilizado para vocês e qualquer dúvida estamos à disposição.